Vamos começar. Nós temos 3 fases, praticamente, da prova oral. Eu vou demonstrar aqui para vocês. A primeira fase é a melhor fase de todas, né? É a fase da festa, porque a gente acabou de saber que a gente passou por uma prova oral. Ui, Chica, dá um pânico na cabeça, não dá um pânico? Esse monte de gente falando junto? Ui. Não, mas é porque acontece, o pessoal tem que desligar. Aquele momento de festa, aquele momento que a gente vai estar curtindo ali e feliz, né? Esse momento pode durar muito pouco, só um instante, pode durar uma semana, né? Um final de semana de curtição. Mas é muito importante agora essa segunda fase, que é a fase do e agora? Quem que nunca passou por isso, né? Depois que a gente já comemorou, que a gente cai um pouco em si, a gente vê, gente, eu estou numa prova oral, o que eu vou fazer agora? Será que eles vão descobrir que eu não sei nada? Eles vão me desmascarar? Será que eu vou falhar, eu não vou conseguir aquilo que eu estou pretendendo? Então, é aquele momento que a gente fica perdido. E é um momento crucial porque uma pessoa que fica muito perdida ao longo nessa segunda fase, ela vai diminuir o tempo que ela teria de preparação. Quanto menos tempo você ficar nessa segunda fase, melhor. E o terceiro momento, essa terceira fase, é também bastante importante, que é a que vale mesmo, que é a batalha contra si mesmo. E por que essa batalha contra si mesmo? Porque, gente, a gente luta diariamente contra a autodestruição. Vocês que estudam sempre sabem disso. Tem dia que a gente está cansado, chega em casa um pouco mais tarde, tem que resolver alguma coisa. Então, são várias situações que nos levam a não estudar menos. Pode aqui ser um receio de falhar e ficar, não, vou desistir, eu não quero mais saber disso. Então, muita coisa torna difícil essa batalha contra si mesmo. É uma batalha diária que a gente tem que pegar e focar nesse momento que é importante, e vencer de qualquer maneira. E para vencer, para tornar mais fácil essa batalha, é bom, né, a gente se unir, a gente está com um grande exemplo aqui do grupo, pessoas de vários lugares do país. No caso aqui de hoje, tem um só objetivo, de passar numa prova oral, de obter sucesso. Então, a gente, nos unindo, né, próximo de pessoas com essa mesma finalidade, um acaba apoiando o outro e essa batalha fica muito fácil. E o que é importante de vocês saberem? É a pergunta que não quer calar, né, gente? Como vencer na prova oral? E o vencer na prova oral é algo muito subjetivo. Cada um acha que vencer é uma coisa, né? E aí você tem que preocupar com o que é vencer para você. É só atingir mais de 5 pontos, mais da metade? É atingir a pontuação máxima? Não importa. Eu vou tentar trazer para vocês as técnicas para fazer isso. E eu chamo a atenção porque são 3 passos. Eu mostrei para vocês 3 fases, e agora eu vou mostrar para vocês os 3 passos para conquistar isso aí de uma forma mais simples. E o primeiro passo é acreditar e ter fé. A maioria das pessoas, principalmente as que não são religiosas, acham isso uma extrema bobagem. Mas, gente, temos que nos valorizar. Se a gente não acredita, se a gente não tem fé, a gente não vai alcançar o objetivo. Eu não estou falando aqui de ser religioso, de ter fé em Deus ou coisa parecida. Eu estou falando em acreditar que irá alcançar. Alcançar o quê? Aquela vitória que você pretende. E ter fé em quê? Em si mesmo. A prova oral é muito mais que conteúdo. Por isso que é tão importante esse primeiro passo e que muita gente pula, tá certo? E qual que seria o segundo passo, gente? O segundo passo é estudar, né? Não tem jeito da gente ter extrema confiança se a gente não estuda. A gente não pode chegar lá com toda a confiança do mundo que qualquer pergunta
a gente não é capaz de responder, e isso vai significar na derrota também. Por isso que esses passos, esses 3 passos que eu estou passando, são passos necessários para essa vitória. E o que significa estudar? É ter essa rotina de estudo, não importa se é 1 hora por dia, se é 2 horas por dia, se são 8 horas por dia, cada um precisa ter uma rotina e fazer aquela rotina de modo correto, independentemente do que acontecer. Saber um pouco de tudo do edital, né? Ou seja, você sabe responder, você não vai ficar perdido do que está acontecendo, o que está falando, né? E, por último, fazer as revisões constantes, que muita gente deixa para lá. Principalmente para a prova oral, isso aí faz grande diferença, né? Na sedimentação de conhecimento. Mas e aí, essa prova oral é loteria ou não é loteria? O que vocês falariam? Será que é? Será que não é? Eu não tenho essa resposta, mas aqui eu vou colocar para vocês uma analogia com essa loteria. Imagine aqui que vocês estão apostando. E o concurso, essa bolinha que vai rodar nessa roleta, é a pergunta do examinador. As casinhas, os números, nada mais são que os pontos do edital que você tem que estudar. Onde essa bolinha vai cair? Alguém sabe? Ninguém sabe. A gente pode ter alguns caminhos que a gente acha que é mais provável de ser perguntado e outros não. E aí, o que você faz? Você tem o seu edital ali, que eu simbolizei aí por essa mesa de jogo. E como que você aposta nesse concurso? Todo mundo tem uma quantidade de ficha, mas ao contrário da jogatina real, o dinheiro aqui não influencia nada, porque não adianta ser bilionário se você não dedica, se você não estuda. Então, uma pessoa sem dinheiro que estuda tem muito mais chances de passar do que aquela que é só rica. Então, o que significa essas fichas aqui? Significa tempo e dedicação. Quanto mais tempo, quanto mais dedicação, mais fichas você tem para apostar. E aí eu vou continuar com essa analogia. Vamos aí colocar de novo essa mesa de jogo. Você teve tempo, dedicação, que nesse caso é ficha. Onde você vai apostar? De que forma você vai apostar? Como você vai estudar? Você vai pegar todo o seu tempo e dedicação e apostar na casinha aí número 2? Qualquer pergunta relacionada a esse ponto 2 do edital, por exemplo, você saberia. Doutrinadores, jurisprudência, onde começou, quem fala o quê, você sabe tudo disso. Mas qual que é o problema? Se a bolinha cair em outra casa, como que você responde? Aqui, vemos no tabuleiro aqui, 36 casas, outras combinações, a gente sabe que o edital tem muito mais que isso para estudar. Como que você aposta? Então, a melhor forma de fazer isso é dividir todo o seu tempo, toda a sua dedicação, de forma mais superficial naquilo que você pode. Como vocês podem perceber aí, algumas casas não estão com fichas, porque é o que acontece na realidade, né? Dificilmente a gente tem tempo suficiente para dedicar no edital de cabo a rabo, de saber ele todo. Então, você vai verificar quais que são suas maiores carências, as possibilidades maiores ou menores de cair naquela prova. Você vai dedicar em cima disso, certo? E aí, prosseguindo, quais materiais utilizar? Se a gente está falando de otimizar o estudo, porque nosso tempo e nossa dedicação é limitado, a gente tem que focar mais nos resumos antigos. Resumos antigos, porque é aquele material que você já tem, que você já conhece, e você consegue ler de forma muito mais rápida. Você aumenta seu aproveitamento. Se você não tem esse material resumido e antigo, que você conquistou ao longo do seu percurso,
você pega outros materiais resumidos já prontos. Aí eu coloquei material de OAB, Revisaço. Tem vários materiais resumidos no mercado que vocês podem escolher. Agora, acho que vocês não devem focar na doutrina. A doutrina é perguntada na prova oral, mas talvez seria muito difícil você saber determinada doutrina. Você vai ler toda a doutrina? Não tem como. Então, talvez os resumos, os materiais que você tem, eles já coloquem a doutrina mais importante. E aí você otimiza mais uma vez. E não pode deixar de fazer ler súmulas, teses informativos, que também são resumidos e podem te dar o conhecimento sobre determinado tema de forma muito direta. Na minha prova de segunda-feira mesmo, a minha pergunta de penal foi relacionada a uma súmula do STJ, né? Ou se sabia ou não se sabia. Então, isso vai cair e é importante se manter sempre atento a isso. E aí, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é treinar, gente. Não dá para correr disso. Se, numa primeira fase, a gente fez 100, 1.000, 10.000 questões, se numa segunda fase a gente fez várias peças, questões, né, questões discursivas, por que na prova oral a gente não iria treinar? É um grande erro pensar que não é necessário. E aí eu falo, treinar. Treina com a sua família, com seu marido, sua esposa, irmão, pede para a mãe, faz perguntas e pede para... Você prepara ao longo, né, da sua jornada, assim, perguntas, da sua preparação, e um dia entrega essas perguntas e pede para pessoas próximas fazerem para você já ir treinando, né? No meu curso mesmo, os materiais são em pergunta e resposta, então, para revisão, já fica pronto para isso acontecer. E treinar. Aqui nós temos várias pessoas na sala, são 64 pessoas que tem aqui. Todo mundo, como eu disse no início, com um objetivo, que é melhorar o seu aproveitamento numa prova oral. Por que não encontrar colegas para fazer um grupo, né, de treinamento? Cada um pergunta uma pergunta para o outro e vai intercalando. Faz um tempo, você me pergunta 10 minutos, eu te pergunto 10 minutos. Tudo isso fácil, gratuito, com pessoas que estão querendo chegar onde você está, então tem um grau de comprometimento alto. Isso tudo vocês podem fazer. E, por último, treinar também. E treinar aqui eu falo com vocês buscando um curso, banca simulada, né, um treinamento a longa distância, um curso de oratória para treinar a fala. Então, tudo que vocês puderem fazer para treinar é importante e vocês vão ver que é o mais importante, ok? Então, eu passei esses 3 passos para você. E por que o treino é de grande importância? Eu não sei se vocês já notaram. Aí tem uma escola, e a gente vê isso muito em filme americano, né? Referência ao Japão, aqui no Brasil tem também. Por que eles fazem sempre esses testes contra incêndio? Esse treinamento contra o incêndio. Imagina, uma pessoa vai na escola, ela vai todo dia na escola, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, fica lá uma quantidade gigantesca de horas. Então, para que fazer o treinamento? Se a gente escutar o alarme de incêndio, a gente sabe que tem que evacuar. Se é um prédio que a gente está ali todos os dias, várias horas durante aquele dia, a gente sabe onde é que é a porta, onde é a saída de emergência, a gente sabe que a gente tem que sair. Por que é necessário estar fazendo esse treinamento, né? Porque aqui nós temos o elemento aleatório, né? Que é aquela tensão do incêndio, aquilo ali que ninguém sabe o que vai se fazer. Por isso que é necessário. Aquilo que racionalmente a gente consegue decidir quando a gente está em um momento de risco, em um momento de conforto, é muito mais difícil de tomar
Então, esse treinamento nada mais é do que automatizar seu corpo. Seu corpo não vai precisar pensar o que tem que fazer. Ele simplesmente vai fazer. E a chance disso dar certo é muito maior. Por isso que eu friso novamente a importância do treinamento. E para a gente responder uma outra questão muito importante. Tem resposta correta na prova oral? Será que tem? Olha, claro que tem, né? Se qualquer pessoa que faz uma pergunta, ele espera uma determinada resposta. Só que a parte boa disso é que há milhares de respostas corretas. Não há um só modelo que o candidato deveria falar para tirar um 10. Se fugir daquilo ali, a nota seria outra. Não tem isso. Os examinadores, eles preparam, né, um espelho de resposta. Eu que mexo com esse treinamento, com bancos simulados, que tem que avaliar as pessoas, faço essa mesma coisa, porque não tem como responder aquilo que está previamente anotado, previsto como resposta padrão. E aí, o que é importante? Você atingir o alvo, mas, assim, praticamente sempre a gente não vai conseguir atingir esse alvo de maneira direta e certeira. Mas isso não é motivo de preocupar. Não é motivo de preocupar porque, como eu disse, são milhares de respostas corretas. Então, o importante é vocês acertarem esse alvo. Se não sabe exatamente qual é a resposta, vocês tentam, de alguma forma, atingir esse alvo. Quem não atinge esse alvo, a nota vai ser ruim. Quem atinge, a nota vai ser muito próxima do 10. Tá certo? E aí? Quais são os maiores erros? E isso eu falo com vocês com a maior certeza possível, porque eu acompanhei, né? A prova de Minas terminou hoje. Foram cerca de 100 pessoas na prova oral, né? Alguns faltaram, então eu percebi nitidamente isso. E o maior erro de todos, tenham bastante atenção para isso, é achar que conteúdo é tudo que importa. Então, a gente passou numa prova oral, a gente começa a estudar tudo, procurar material, ficar desesperado, estuda, e, vamos supor, consegue ver o edital todo, tudo que precisa. Será que isso é suficiente para garantir um 10? Eu tenho certeza que não é. E não é por quê? Porque o conteúdo, ele é avaliado de forma fria na primeira e segunda fase. Você tem que escolher a alternativa correta, você tem que demonstrar conhecimento. Agora, numa prova oral, não. O conteúdo é muito importante. Você não pode ir lá e ficar calado, né? Você tem que acertar o alvo da forma que eu já falei para vocês. Mas, se o conteúdo não é tudo, o que seria esse restante? Esse restante, gente, é a postura. Nós temos que ter uma postura. E quais esses erros que aconteceram de forma assim, praticamente a maioria dos candidatos ocorreram nesse erro? Interromper o examinador. Isso parece absurdo, né? Todo mundo sabe que interromper alguém é uma falta de educação, até mesmo uma pessoa que é íntima da gente, né? E muitos candidatos interrompendo. Mas é muitos mesmo. Não estou falando que um ou outro faz isso, não. É muito. Antes do candidato, antes do examinador terminar a resposta, ele já está respondendo. Ele não sabe o final da resposta. O examinador poderia estar querendo uma outra coisa, poderia ser só a introdução, e o candidato está falando junto com o examinador. Isso é absurdo, isso não pode acontecer. Inclusive, eu vi lá ao vivo uma examinadora que xingou o candidato, né? Foi muito assim, certeira. Candidato, levantou a mão, candidato, eu não terminei a pergunta. Isso aí, de forma assim, muito direta. Então, isso não pode acontecer. Outra coisa que não pode acontecer é falar baixo. Tem gente que sabe o conteúdo, mas por uma timidez muito grande,
fala tão baixo que não dá para escutar. O examinador está ali há vários dias, várias horas, muitos são de mais idade, não escutam tão bem, então eles têm que ficar fazendo força para entender o que a pessoa está falando, sendo que temos que falar do modo mais claro possível para facilitar o entendimento dele. E isso é motivo de descontar a nota também. E essa postura arrogante, tem gente que já chega, né, com o queixo acima da linha dos olhos, mostrando, né, aquela superioridade. O ato de interromper o examinador é uma forma de demonstrar arrogância também, porque parece que você, além de saber a resposta, você sabe a pergunta, não precisa nem terminar a pergunta. Não pode ser arrogante, né? A gente está sendo testado, então a gente tem que mostrar humildade, mesmo a gente não tendo errado, e o examinador tendo feito algum comentário, você tem que dar a razão toda para ele. Não, excelência, tem razão, deixa eu reformular a minha resposta. Né? A gente tem que mostrar humildade, porque, querendo ou não, alguns examinadores têm esse jogo de ego, né? E não querem ver o ego arranhado. E eu chamo a atenção também não respirar de responder. Isso até indica também uma facilidade na interrupção do examinador, porque se ele acaba de fazer a pergunta e você já está respondendo, pode ser que ele gostaria de complementar alguma coisa, você não sabe, você não deu tempo, aí você responde de supetão, e isso te leva a errar uma resposta, ou ter que retificar, porque enquanto você responde, você percebe que está errado, né? Então, é muito importante respirar antes de responder. Do parque. E aí, quais as dicas que eu posso passar para vocês de forma bem direta? O respirar antes de responder, isso tem que ser feito. A gente precisa de 2, 3 segundos, que parece que é pouquíssimo, mas é um tempo muito importante para a gente conseguir organizar as ideias e a gente ficar mais tranquilo. E o responder mesmo que não souber, né? Falar aquilo que você sabe. Muitos examinadores, a maioria deles, quem já assistiu uma prova oral, vê isso de forma recorrente, que o examinador, ele quer ajudar o candidato. Se o candidato, ele desiste da pergunta, não, excelência, esse ponto foi estudado, mas eu não me recordo. Isso torna até difícil o examinador auxiliar aquele candidato. O candidato desistiu, por que eu vou ajudá-lo? Então, se você já começa respondendo aqueles aspectos gerais, pedindo para repetir a pergunta, ou qualquer coisa assim, o examinador pode te levar para a resposta correta. Então, é muito importante responder. E se você não responde, é 0. Se você responde mesmo errado, isso pode ser 2 pontos, 3 pontos, 6 pontos, 7 pontos, dependendo do quão próximo você chegar daquela resposta que ela está querendo. Então, a diferença de um candidato que desiste daquele que responde pode ser uma pontuação significativa, ainda mais se a gente está falando de cartório, né, que poucos décimos pode significar um belíssimo cartório para um outro que não é muito bom. E adotar uma postura formal adequada, né? A gente está ali, a gente tem que estar com uma roupa adequada, a gente tem que falar um português adequado, então tudo isso a gente tem que fazer. E o treino, ele ajuda a fazer isso aí, porque tem gente que comete aqueles erros que eu já falei anteriormente, que não segue essas dicas, porque a condição é própria da personalidade dele, ele gosta de interromper os outros normalmente, mas com esse treino ele vai ver a importância de não fazer isso e vai condicionar, automatizar seu corpo para esse momento. Então, essas são as dicas básicas. É claro que, em determinada situação, você tem que usar o seu feeling. Se você vai responder aquilo, se você não vai responder, isso vai depender. Essas dicas que eu passo são dicas de forma geral, tá certo?
Para quem não me conhece, esses são os meus contatos, eu me coloco à disposição de vocês. Mas antes da gente abrir a palavra para quem quiser tirar alguma dúvida, tiver algum questionamento específico, eu vou demonstrar, né, para vocês apresentar como eu posso ajudar vocês nesse momento. Eu sou necessário para vocês? Claro que não. Já vimos aí que o treinamento ele tem que ser feito de modo exaustivo. Eu sou apenas uma muleta, uma ajuda, um impulsionador de vocês nesse caso. E o que eu posso ajudar? No meu método, são 3 pilares também. Nós vimos aí 3 fases, né? 3 passos, e aí esse método é dividido em 3 pilares. No primeiro dele é o estudo dirigido, porque a gente tem que estudar. Nós já vimos essa necessidade. E com esse estudo dirigido, nós estamos aí falando da nossa turma para IESES, né, para o Ceará, que está mais próximo. Cada dia que nós tivermos um encontro, vai ser sorteado um ponto, 30 minutos antes de começar. A pessoa estuda e se prepara para organizar aquele tempo, que será aquele tempo que ele vai utilizar na prova. Né? 30 minutos depois do envio, a gente vai reunir na turma, que é para 5 pessoas só, né? Uma turma bem reduzida, para a gente debater sobre esses temas. Né? E qual que é o segundo pilar disso daí? É o próprio treinamento. Nós vimos aqui a importância para fazer isso. Então, são 6 encontros, cada encontro é um ponto, então lá vai ser sorteado o ponto 3. Então, vocês vão ter 30 minutos para estudar a respeito dos 3 grupos, e eu vou arguir meia hora de cada um desses grupos. E as perguntas, né, vai ser construído tudo com base no edital. O primeiro e último encontro vai ser aquele com feedback. Vocês vão ter um tempo, em alguns minutos, eu vou fazer essas perguntas em relação a um grupo dos pontos, né? E depois eu passo feedback para vocês verem o que vocês precisam se atentar melhor. No último também nós vamos repetir essa mesma coisa e eu vou dar esse feedback para vocês verem o que vocês melhoraram, o que vocês têm que continuar se atentando, né, para a gente fazer, para fechar esse ciclo. E qual que é o último pilar? Esse material de revisão. Né? Todas as perguntas feitas com as devidas respostas são enviadas no final e separado por matéria e por tema, né, no posicionamento dos pontos, para que vocês, quando vocês quiserem, vocês façam essa revisão de modo mais fácil. Nesse material, apenas as perguntas que foram feitas, tá certo? E com esse espelho de resposta. E aí, como funciona a dinâmica? Como eu disse, eu envio 30 minutos antes os temas que vocês têm que estudar, 30 minutos depois começa, né, o nosso encontro, e nessa turma que seria de até 5 pessoas, eu faço uma pergunta e não me dirijo a quem. Por que eu faço isso? Porque como você não sabe para quem que eu vou fazer essa pergunta, você já começa a raciocinar na resposta. E que é isso que a gente quer, automatizar. E depois que eu fizer a pergunta, eu vou escolher uma pessoa para responder. De forma aleatória, mas todo mundo responde tudo, todo mundo responde praticamente a mesma quantidade de perguntas, né? Então, aí a duração de 90 minutos, 30 minutos por grupo, a turma entre 5 e 6 pessoas, né? Eu devo ficar só em 5, e o número de questões vai variar muito de acordo com vocês. Se responder de forma mais concisa, vai ser mais perguntas, se responder de forma mais completa, né? Aí vai ser menos pergunta, isso varia demais, né? Na minha turma que terminou de Minas, foram 430 perguntas, mas lá nós fizemos 8 encontros, tá? Tirando os outros 2 que foram relativamente ao código de normas, porque o entendimento é diferente. Então, essa é o método em relação a IESES, né? Quem quiser para outro concurso, nós temos, né, nós alteramos esse método, normalmente um encontro uma vez por semana, eu envio
o estudo dirigido, os pontos que devem ser estudados com uma semana de antecedência, né? A pessoa tem uma semana para estudar, e no dia certo a gente pergunta a respeito disso. Então, nós temos esse estudo. Esse do Ceará vai ser relâmpago, né? Vai ser concentrado para terminar antes do dia 10. Então, vai ser vários dias seguidos desses encontros. Os outros não. Os outros já são 2 meses, 3 meses de encontros, né? Para formar aquela base de forma mais calma. Por ser só 5 pessoas, né, eu tenho um grande problema de agenda. Quem tiver interessado, né, eu fico à vontade, que é só me mandar um WhatsApp, né, e que a gente combina isso de forma muito tranquila. E os primeiros têm preferência. As 3 primeiras turmas que eu fiz, acabou em 2 horas, eu acho, né, e que eu formei as 3 turmas, só que eram turmas maiores. Agora eu reduzi para eu poder dar mais atenção a cada um de vocês. Então é isso, gente, eu encerro por aqui, está novamente o meu contato, eu vou abrir para vocês agora a palavra para vocês tirarem suas dúvidas, perguntas sobre prova oral, perguntas sobre o curso, do jeito que vocês quiserem, tá certo?